Quem estuda se pergunta muitas vezes por que estuda tanto e retém tão pouco os conteúdos. Olha que coisa incrível, que perda de tempo. Você dedica 8 horas do seu tempo em um dia para estudar e dessas 8 horas que você passou estudando, você reteve quantos por cento desses conteúdos no dia da sua prova ou no dia da vida que você precisar? Não necessariamente você está estudando para uma prova, você estuda para a vida. A vida inteira nós estamos aprendendo coisas novas. Mas imagine o que é passar 8 horas se dedicando a uma atividade e você chegar no final e você perceber que o que ficou foi 5%, 10%. É como se um profissional que trabalha na construção pegasse 1000 tijolos para construir uma casa, colocasse lá durante um dia, 8 horas, e quando chegasse no final, tivesse ali somente 50 tijolos efetivamente posicionados e os outros todos jogados fora. Isso é o que acontece com o nosso processo de aprendizagem. A gente desperdiça demais. Eu vou te explicar por que isso acontece e o que é que você pode fazer para interromper esse processo. Olha só, nós temos o nosso cérebro que pode ser representado dessa forma aqui. Nós temos o cérebro chamado de neocórtex, a parte da consciência, a parte que a gente tem consciência das informações. Então vamos dizer que esse cérebro é esse aqui, olha. Ou seja, eu estou olhando para esse piloto e estou lendo que aqui está escrito Boardmaster. Então, minha mente consciente, essa parte do meu cérebro, está lendo, interpretando essa informação que está contida aqui, está processando. Então, essa parte aqui é como se fosse um processador de um computador, tá? Então, nós temos aqui um computador dentro da cabeça e o processador é o neocórtex, é quem é responsável por entender o que tem aqui na informação. É ele que é responsável por você compreender, assimilar algum conteúdo que você esteja estudando, ou mesmo falando de aprendizagem de comportamentos. Você está querendo aprender a falar em público, você está querendo aprender a se comunicar com alguém, ou a fazer alguma coisa, uma habilidade manual. A primeira etapa envolve esse neocórtex, é quem capta, quem assimila a informação. Aqui embaixo nós temos essa outra peça que seria o subconsciente. O subconsciente é onde você armazena de verdade as informações que estão adquiridas. Aquela informação que você nunca mais vai esquecer na vida, aquelas suas lembranças que você tem que você não esquecerá jamais, como o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, se você for uma mulher, o que aconteceu no seu aniversário de 15 anos, ou o dia do seu casamento, ou o dia que seu filho nasceu. Muitas coisas você nunca mais vai esquecer na vida. Por quê? Porque essa informação inicialmente que estava aqui, presente, ela passou para aqui. Ela pode ter passado até de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Uma lembrança, ela pode ser um pouquinho diferente do que de fato aconteceu, mas está aqui. E essa parte aqui, eu vou chamar para simplificar aqui de HD, dentro de nossa analogia. É aqui que você armazena a informação. Só que o que acontece? O nosso cérebro consciente, o nosso neocórtex, ele é bombardeado diariamente de milhares, de milhões de informações. O tempo todo ele está processando através dos nossos sentidos, então através da sua visão, da sua audição, do seu tato, dos seus sentidos, você está o tempo todo recebendo informações, o tempo todo. Esse cérebro aqui, ele é muito mais esperto, ele é o ancião. O neocórtex, ele é um bebezinho, ele é recente, ele é cheio de energia, assim como um bebezinho é cheio de energia, que é praticamente inesgotável, não é verdade? Então ele está ali, ele é quase hiperativo, e aqui nós temos o ancião. O ancião, ele é preciso. Ele sabe o que é a informação que ele precisa reter naquele espaçozinho dele ali. E ele não vai permitir que qualquer coisa venha para cá. Quais são as informações que estão aqui? Os nossos hábitos, estão aqui, nossos automatismos, todas as nossas memórias estão aqui. Tudo que a gente vê novo está aqui.
Aí o que é que acontece hoje em dia que a gente não consegue fazer essa passagem daqui para cá? Nós estamos na era da informação, não é isso? Existe informação infinita e de fácil acesso em todos os lugares. Se você quiser saber qualquer coisa, se você vai no Google, digita lá o que você vai ter uma resposta. Vai ter um artigo, vai ter um vídeo no YouTube, vai ter resposta para tudo que você quiser saber. Muito difícil não ter essa resposta. Se não tiver, tá aí um estudo interessante se você gosta de ciência para você, quem sabe, descobrir e criar uma evidência nova. Mas a grande maioria das coisas que a gente quer saber estão lá disponíveis. E hoje em dia fica muito fácil acessar. Só que para uma informação que entra aqui no seu neocórtex conseguir vir para o seu subconsciente, para o seu HD e ficar armazenada, ela precisa ter algumas características para que o ancião aceite essa informação. Ela precisa ter relevância. Relevância em nosso cérebro, ela se dá através de associações. Se o cérebro começa a perceber que essa informação, a mesma informação, ela conecta diversas partes do seu cérebro, ele começa a pensar, opa, peraí, isso aí não é uma informação qualquer, não é aquela tempestade de informações, de bobagens que a gente vê o tempo todo. Essa informação é importante porque ela está interligando diversas áreas. Pode ser que seja um conteúdo que você estudou, que você associou com uma área emocional, isso gera uma emoção muito forte em você. Pode ser que você tenha associado um som com uma imagem, por uma história, conectando, por exemplo, um filme onde você é marcado por uma história, por uma música, por uma trilha, que você consegue lembrar daquela cena. Você não vai lembrar de todas as cenas do filme, mas tem uma cena que você lembra, porque aquela cena teve muito mais relevância no seu cérebro. Então, a primeira coisa que permite a passagem do processador para o HD é a relevância. E essa relevância eu vou colocar aqui associação, que é a ferramenta pela qual o cérebro começa a compreender que aquilo é relevante, quando existe uma associação forte. E aí tem um segundo elemento que faz com que essa informação ela entre no seu HD. E esse segundo elemento é a repetição. Se o cérebro ele começa a ver repetidas vezes aquela mesma informação, ele vai começar a dar muito mais relevância para aquilo. E isso é uma maneira que a publicidade, contando com essa coisa automática do cérebro, trabalha com a gente. As políticas, os governos, o sistema faz da gente marionetes dessa forma. Ele pega qualquer informação, qualquer um, pode ser uma informação mentirosa, manipuladora, para fazer você acreditar em determinados padrões de beleza, para você acreditar em determinados padrões econômicos, culturais que vendam, né, no comércio, e repetem tantas vezes, não importa não qual é a informação, nesse caso não importa a qualidade da informação, mas se ela é repetida, de tanto forçar, de tanto insistir, ela entra aqui no seu HD e você não esquece mais. Então quando você tem uma informação que ela tem uma associação muito forte emocional, que ela tem uma relevância muito forte, associada a muita repetição, então aí eu tenho a fórmula, a receita mágica para nunca mais esquecer essa informação na minha vida. Então no 11 de setembro aconteceu uma coisa que você ficou aterrorizado com aquilo, muitos sentimentos, curiosidade, medo, insegurança, e associado à mídia que repetiu todos os dias, várias vezes por dia, nas primeiras semanas, depois toda semana, depois todo mês, depois de 6 meses, agora de ano em ano, já estamos aí há quanto tempo? 16 anos que passou e todo ano tem lá, você vê de novo a imagem do avião batendo quando chega no 11. Então você não vai esquecer nunca, 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 nunca. Já o aniversário de 15 anos, por exemplo, não necessariamente vão ter as repetições. Vai ter através do álbum de fotos. Você tem um álbum de fotos que você vai rever ali, as meninas vão rever o álbum de fotos, mas aquela emoção que foi ali, o casamento, aquela emoção, geralmente, por si só, ela pode conseguir fazer uma memorização instantânea. Aquela memorização que acontece porque foi um evento traumático, seja no mal ou no bom sentido, e foi marcante. Comigo aconteceu isso naturalmente com a Copa do Mundo 94.
94 foi a Copa do Mundo nos Estados Unidos e eu tinha 9 anos na época. Foi a primeira Copa que de fato eu assisti com consciência que meu processador estava entendendo o que estava acontecendo e o Brasil foi campeão. Então, para mim foi uma emoção incrível porque eu era um neném, uma criança. Eu tinha ido morar na França com 6 anos e eu já estava com 9 anos e eu tinha aquela paixão pelo Brasil, aquela saudade. Eu tinha ido contra a minha vontade, ainda que eu não tinha que ter vontade de ir para a França. Meus pais tiveram que ir, eu fui. E tinha aquele patriotismo dentro de mim, o Brasil campeão. Então, emoção. Uau, lá em cima. Muita relevância aquela Copa do Mundo. Só que aí eu ganhei de presente um livrão, assim, uma enciclopédia da Copa com as fotos, com os gols. E hoje eu lembro de todos os jogos do Brasil, de quem fez o gol em cada um dos jogos, como foi, até o time adversário, quem foi que fez o gol. Lembro de todos os detalhes de toda essa partida, de toda essa Copa do Mundo, por conta desse processo que aconteceu. Já a Copa de 98 não teve tanta relevância para mim, não lembro. 2002 não lembro de tudo, 2006 não lembro, 2010 não lembro, até 2014, que acabou de ter agora aqui no Brasil, eu não lembro quais foram todos os jogos que o Brasil disputou. Então, o que aconteceu foi um processo de memorização perpétua. E quando a gente compreende isso, a gente consegue reproduzir isso conscientemente em nosso estudo para a gente aproveitar melhor. Você passa 8 horas sentado lá estudando e de repente você consegue aproveitar um pouquinho mais. Você pode até fazer o seguinte, já que estudando 8 horas ou trabalhando 8 horas de forma convencional, bombardeando o nosso cérebro de informações aleatórias, vamos dizer que a gente retém 10%, tá? É um número aqui arbitrário, é bem pouquinho que a gente retém, mas vamos dizer que a gente retém 10%. Se você retém 10%, quer dizer que de 8 horas, você vai de fato 0,8 horas ser efetivo. 0,8 horas vai dar aí entre uns 80 minutos, 100 minutos, 1 hora e pouquinho. Das 8 horas, 1 hora e pouquinho, de fato, você foi efetivo. Aliás, não, menos de 1 hora, perdão. Fazendo o cálculo aqui, menos de 1 hora. Vamos ver aqui. 80 vezes 6, 6 vezes 8, 48, 480 minutos. Então, dividido por 10, 48 minutos. Pronto, menos de 1 hora. Então, de 8 horas trabalhando, estudando, de forma convencional, bombardeando, vamos dizer que 48 minutos, de fato, eu produzi. Isso significa dizer que se eu tivesse a capacidade de reter 100% da informação que eu estudo, bastaria eu estudar 48 minutos e não precisaria ficar 8 horas. Então, em 48 minutos eu conseguiria produzir o mesmo que eu produziria em 8 horas. Isso aqui são valores chutados, mas para a gente entender o princípio. Você não vai reter 100%, mas digamos que em vez de reter 10%, você, utilizando uma técnica de conscientização, de estudo correta, ou de trabalho focado em alta produtividade, você aproveite 50%. Então, em vez de 8 horas, você basta estudar 4 e você pega as 4 horas restantes, vai cuidar da saúde das pessoas que você ama, vai ler alguma coisa, vai se divertir e fazer essas outras coisas, tá? Agora vamos entrar aqui no como, né? Como é que a gente faz isso de forma consciente? Eu percebi esses dias, quando eu estava fazendo uma pesquisa, que está muito fácil encontrar informação. E quando a coisa é muito fácil, o cérebro, o ancião, o HD aqui, ele não quer saber dessa relevância. Você vai lá pesquisar uma coisa no Google, aí botou Google, Wikipédia, leu, ok. Aí o seu processador, ele entende aquilo. Entendi, legal essa informação, ok. Mas ela não passa para cá, não fixa. Foi muito fácil. Antigamente, quando eu ouço meus professores lá, que eu tive na faculdade de medicina, aqueles grandes mestres, até nossos parentes que viveram em outra época que não tinha internet, essa coisa toda, para conseguir uma informação, essa pessoa ela tinha que ir numa biblioteca, olha só, ativou o cérebro aqui, ó. Foi provocado uma dúvida. Às vezes tem um aluno meu que me mandou uma dúvida em um dos meus programas que eu tenho online, eu não sei a resposta, eu vou pesquisar. E eu vou direto pesquisar, vejo aquilo ali, respondo e esqueço, naturalmente. Só que se fosse antigamente, olha só, recebi a provocação da dúvida que eu não sei, ativou meu cérebro aqui. Saio para uma biblioteca, uma livraria para pesquisar lá no livro, pego o livro físico na mão, leio, guardo, volto para casa e olha quantos elementos aconteceram para aquela informação nascer. Ou seja, a relevância vem para o HD. A gente assimila muito mais dessa forma. Quando você entra no mundo sinestésico, sai simplesmente do digital porque você viu ali uma única vez e
foi simples, é muita pouca relevância para reter essa informação. Olha como isso já acontecia naturalmente antes. E, além disso, a gente vive na era da informação e a gente está nas redes sociais, bombardeados. Você está assistindo esse vídeo aqui, se você está assistindo no YouTube, deve ter uma propaganda aqui embaixo, aqui do lado, uma coluna de vídeos do lado aí, você já deve estar talvez com os vídeos abertos. Se é no Facebook, pode ter alguém falando com você, o mural desfilando, e a tentação de outras coisas acontecendo o tempo todo é muito grande. Então a gente habitua o nosso cérebro, sabe qual é a informação que conseguiu passar para aqui? O hábito da distração, da falta de foco. Porque eu estou o tempo todo bombardeado de coisas, e meu cérebro entra naquilo que o Dr. Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. Porque a gente não para respirar, a gente não para processar a informação para que ela consiga entrar aqui. A gente está pulando de galho em galho o tempo todo e as coisas não têm relevância. Nós não damos relevância aos nossos relacionamentos, os relacionamentos são superficiais, e aí tudo rápido, tudo sem essência. Nós não damos relevância à maneira que a gente se veste, não tem significado, ao que você lê, a com quem você conversa, ao que você assiste. E tudo vai perdendo sentido quando nós não temos relevância. E isso traz uma vida vazia. Uma vida vazia, porque não tem nada sendo processado, não tem nada sendo sedimentado. Então, para você aprender melhor, você começa entendendo esse processo, que a gente está muito distraído, pulando de galho em galho. E aí você entende, não, eu tenho que dar relevância para as informações que são verdadeiramente importantes para mim. Então, o primeiro passo é você parar um pouco, respirar e começar a identificar na sua vida o que é importante. Para tirar as distrações, o que é que você precisa, qual é o seu objetivo, o seu propósito, onde é que você quer chegar, por que motivo você quer passar num concurso, ou por que motivo você quer tal emprego. Comece a dar relevância para seu HD. Comece a ativar as zonas cerebrais aqui dele, para ele entender que aquilo que você vai consumir como informação é importante para ele. E aí ele vai começar a fazer essas associações e retém muito mais de que a gente ficar, não, estudar 8 horas, não tem que estudar, vai o tempo todo essa correria sem relevância nenhuma. Desse jeito a gente não fixa nada. Então a primeira coisa é você parar dessa loucura que nós vivemos e começar a se centrar e a se perguntar qual é a relevância do que eu quero, qual é o meu propósito, onde é que eu vou, qual é o meu objetivo, que isso faz significado ou não. Uma vez que você definiu isso, o Timothy Ferriss fala lá no livro Trabalhe 4 horas por semana. Definir. Depois que você definiu, você pega todas as outras coisas ali que você vê que não tem nada a ver, que só atrapalha as distrações, você elimina. Então, defini o que eu quero, eliminei o que eu não quero. Uma vez que eu defini o que eu quero, eliminei o que eu quero, aí eu vou criar uma estratégia para poder alcançar o que eu quero. E se a gente está falando de estudo, por exemplo, existem técnicas. Existem técnicas de estudo para você ter mais produtividade lá. A técnica, por exemplo, SQRRR. Tem um vídeo no nosso canal, vou deixar até aqui o link na descrição. A técnica SQRRR é uma técnica interessante. Você vai fazer um sobrevoo para identificar quais são as informações importantes e você vai nas informações importantes estudando de tal forma que você crie relevância para essa informação, ou seja, pegar aquela informação que você identificou como sendo a informação que você tem que guardar, você vai criar associações com ela, pode criar um resumo, palavra-chave, colocar em prática alguma coisa, depende do que você está querendo aprender, existem técnicas para você criar relevância para essa informação e repetir. Repetir aquela informação, não é para você repetir tudo. Quem resume tudo, tem gente que não resume, tem gente que transcreve o livro. Então, você não sabe, você não tem relevância, tem gente que vai estudar ali grifando, grifa tudo. Se grifa tudo, não grifou nada. Tem que ter foco, tem que ter relevância na coisa. E na hora que tem poucas coisas, realmente elas são importantes, eu posso repetir várias vezes, através de revisão, ou se for para mudar um hábito, através de uma prática consistente, que eu quiser ensinar, aprender, seja algo cognitivo, intelectual, seja um hábito, um comportamento, tudo funciona da mesma forma. Todas as aprendizagens funcionam da mesma forma, respeitam esse mesmo princípio, não tem segredo. Dê relevância para a informação que você está consumindo. E repita, pratique relevância, associação, repetição e você aprende, não tem como. Aí você consegue colocar informações no seu HD. Então, para todos nós que estamos frustrados de gastar tanto tempo de nossa vida para aproveitar tão pouco daquilo que nós fazemos, comece a pensar sobre isso.
ser mais produtivo, ter mais performance no que você faz. Isso tem a ver com estratégia e dar relevância, importância para as coisas que nós estamos lidando. Seja para um relacionamento, o tal do mindfulness, colocar a mente com atenção total naquilo que nós estamos fazendo, eliminando a distração que está ao redor. Basicamente é isso que eu queria conversar com você hoje. Espero que tenha sido relevante. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.